Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Elton e a gente vai conversar hoje um pouco sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. No último vídeo nós falamos um pouco sobre será que Deus existe, como que eu posso ter certeza, e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre a Bíblia, como que a gente pode ter certeza que de fato ela é a Palavra de Deus, como que a gente pode ter certeza de que ela é um livro sem erros e que é um livro inspirado por Deus. Eu sei que tem muita dúvida, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que fala muita bobeira na internet, então eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Esses foram dois vídeos falando um pouco, talvez até um pouco apologéticos, né? Mas a ideia é a gente entender mesmo as bases da nossa fé, por que a gente crê no que a gente crê. É importante a gente pensar, né? A nossa fé não pode ser uma fé burra, a gente precisa pensar no que a gente crê, a gente precisa entender o que a gente crê. Pretendo fazer um vídeo um pouco mais direto, um pouco mais prático também, mais curto, então eu acredito que não vai ser algo muito longo, muito teológico, difícil para você entender, vai ser bem de boa, então fica aí até o final que Deus pode falar com você e eu espero que esse vídeo desperte em você um novo desejo por conhecer a Palavra de Deus, amém? Então assim, vamos falar sobre a Bíblia. Gente, como que eu posso ter certeza que a Bíblia não é um livro comum? A real é que se ela for só mais um livro, tudo que a gente faz aqui não tem sentido. Se a Bíblia foi só um livro qualquer e ele não tem autoridade nenhuma, se a Bíblia não for a Palavra de Deus, então a nossa fé é uma mentira, pelo menos a minha fé é uma mentira. Estou vivendo a minha vida baseada em um livro de conto de fada, se a Bíblia for uma mentira. Agora, se eu te falar que a Bíblia é o livro mais testado, o livro mais confiável e o livro mais estudado do mundo todo, você acredita em mim? E é um pouco nessa linha aí que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Um dos maiores argumentos contra a Bíblia é que os escritos mudaram durante o tempo, né? Alguém alterou e tal, mas será que isso é verdade? E a resposta para isso está nos manuscritos antigos. Existem mais de 25 mil manuscritos do Novo Testamento, muito mais do que qualquer outro livro da Antiguidade. Os manuscritos do Mar Morto, descoberto em 1947, mostram que o texto do Antigo Testamento permaneceu praticamente inalterado por mais de 1000 anos. Quando comparamos os manuscritos bíblicos, a precisão da cópia chega a 99,5% com variações insignificantes. Então, é uma fidelidade absurda com os textos originais. Então, não tem isso de, mudou, é outra mensagem. Não é, gente. É absurdo como ainda é fiel ao original, mesmo tendo passado milhares de anos. Outra coisa também que a galera fala muito, a Bíblia foi inventada pelos homens, é tudo história e tal. Gente, doideira disso aí, velho. A Bíblia não é um único livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores em um período de 1500 anos, em 3 idiomas diferentes, em 3 continentes diferentes. E mesmo assim, ela conta só uma história, o plano de Deus para a humanidade. Se a Bíblia fosse só um livro inventado pelo homem, como que ela poderia ter tanta coerência assim, e mesmo tendo um espaço de milhares de anos entre um texto e outro? Tem uma foto que eu vi na internet há um tempo atrás que são as conexões entre a Bíblia. Então, cada linha dessa liga uma referência à outra. Então, são partes da Bíblia que se conversam, né? Tipo um texto que foi falado lá em Gênesis e depois tem uma referência a ele lá em Apocalipse, ou algo que foi escrito lá em Isaías e depois isso acontece lá nos Evangelhos. Então, são referências mostrando como que a Bíblia se conecta, como que ela é perfeita. Também temos informações arqueológicas que comprovam que a Bíblia é muito real e muito fiel. Os arqueológicos já confirmaram o fato de que o rei Davi existiu, eles também já confirmaram o fato de que Jesus existiu. Pô, Jesus já foi uma figura histórica, existia um homem chamado Jesus há muito tempo atrás, que ele tinha muitos seguidores, então a própria história e os historiadores, os arqueólogos, eles confirmam isso. E a mesma coisa que eu falei no vídeo falando sobre a existência de Deus. Se Deus não for real, isso não muda nada na sua vida. Agora, se ele for, tem que mudar a sua vida inteira. Se a Bíblia for só um livro de história, não interessa o que ela não interessa o que ela diz, é só um livro. Agora, se ela for real, se for a palavra de Deus, aí ela tem muito peso e ela é muito, muito forte. Se a Bíblia for de fato a palavra de Deus, então a sua vida tem sentido, você não está aqui por acaso. Tudo que você faz tem um propósito e você está aqui por um propósito de Deus. E se a Bíblia for real, o mais chocante de tudo isso é que existe um Criador que deseja se relacionar com você. Então a Bíblia é muito mais do que só um livro, ela é uma janela para uma outra realidade. A Bíblia é um convite para você entrar na realidade do céu, para você viver a vida que Deus tem para você. É uma carta de amor do próprio Deus para você, que te convida a ser uma nova criatura. Isso é muito bizarro, é muito maneiro. E a pergunta mais importante desse vídeo, será que você tem coragem de testar? Talvez você cresceu ouvindo que a Bíblia era um livro ultrapassado, antiquado, cheio de contradições, que não tinha nada a ver com o mundo que a gente vive hoje. Talvez você até tentou ler a Bíblia em algum momento, mas você não entendeu nada. Ou talvez no fundo, você tenha até medo, porque se você ler a Bíblia e você descobrir algo, você vai ter que mudar de vida. E talvez esse seja o seu medo. Eu tenho um desafio para você e vale muito a pena você ir e descobrir sobre a palavra. Cara, o que é a Bíblia? Como que Deus pode me relacionar comigo através dela? Nesse vídeo aqui eu não posso te dar todas as respostas, mas elas estão na palavra, você precisa se relacionar com ela. Olha essa frase do Dostoiévski, que legal. O mistério da existência humana não está apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual vale a pena viver.
E a Bíblia nos dá essa resposta. Se a Bíblia for apenas um livro, a sua vida continua igual. Mas se ela for a palavra de Deus, toda a sua vida tem que ser transformada por ela. E o meu desafio para você essa semana, escolhe um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e leia um capítulo por dia. Todo dia antes de ler, ora. Fala assim, Deus, se o Senhor é real, fala comigo. Se o Senhor é real, me mostra o que você tem para mim nessa palavra. Lê a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai entender, você vai ouvir a voz de Deus e vai ser uma experiência nova para você. Não precisa ser algo muito demorado, muito grande e tal, mas, cara, faz esse teste, esse desafio. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito você. Você vai sentir uma mudança na sua mente, nas suas emoções, no seu coração, no seu dia, na sua vida. Te garanto. E você pode ter reparado, né, que eu não usei muito versículo nesse vídeo. Eu evitei usar versículo porque, se você tem dúvida em relação à confiabilidade da palavra, não faz sentido eu citar a palavra para você. Então eu tentei buscar mais coisa científica, da história, da arqueologia e tal, para poder conversar um pouco aqui, porque, cara, não faria sentido eu ficar citando um monte de versículo, né? Então eu tentei fugir um pouco disso. Mas, para finalizar com um versículo bonito, vamos lá? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus é viva, é real e Deus quer se relacionar com você através da palavra. Deus abençoe você, faz o desafio e depois coloca aqui nos comentários, eu quero saber como é que foi pra você, tá bom? Deus abençoe, é nóis, valeu!